Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Meraki. É uma honra, é uma satisfação tê-los aqui. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, o desenvolvimento pessoal, espiritual, também sobre lei da atração. Então fica ligado no conteúdo, vê se você tem afinidade com a minha energia, deixem seus comentários, curtam, compartilhem. Muito importante, inscrevam-se no canal, ativando o sininho para você receber notificação às segundas, quartas e sábados, que são os dias que eu tenho a intenção, que eu tento compartilhar vídeos novos. Desde já, minha imensa gratidão. Eu só queria também deixar registrado aqui que o que eu converso aqui com vocês são minhas opiniões, minhas vivências, muitos deles, a maioria deles influenciados pelas diversas leituras na área do desenvolvimento pessoal. Eu não digo eu não digo autoajuda, de desenvolvimento pessoal mesmo, de filosofia prática e também sobre lei da atração, que eu já estudo há bastante tempo, e eu tava assim borbulhando para compartilhar, para ter alguém para conversar sobre esses assuntos, e aí eu resolvi compartilhar aqui no canal, que é realmente um presente, para mim é um presente, e saber que tem alguém aí assistindo é um presente mais especial ainda. Então, obrigada. Absolutamente eu não clamo já ter atingido esse estado de expansão da consciência e crescimento espiritual. Eu sou um projeto em construção e ainda aprendendo, e vou aprender pelo resto dos meus dias. É uma ideia, são bate-papos, e então o ideal seria que a gente estivesse na mesa de um bar conversando, mas é muito satisfatório também. E hoje, gente, eu venho falar com vocês sobre uma questão de codependência, mais focada quando a gente é criança, né? Como a gente acaba tendo essa dependência que às vezes foge um pouquinho do que é saudável quando nós somos crianças, e a gente talvez se beneficie muito para refletir sobre isso, porque quando nós formos pais, a gente pode aplicar essas medidas de uma forma que ajude mais os nossos filhos a crescerem, expandirem, a criarem, a voarem com as asas dele, né? Terem asas para voar. Pode até parecer atraente. E eu tenho 2 filhos e foi muito interessante, porque quando o primeiro saiu de casa, eu sofri muito, eu tava com apego, eu queria convencê-lo a ficar. E aí a gente criou esse ciclo meio vicioso, essa codependência de que ele saía, voltava. Ele tem quase 30 anos e ainda até um ano atrás ele voltou, que ele tava comigo pela última vez por um tempo, e agora a gente decidiu, né, não aconteça o que acontecer, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, porque eu tava impedindo, eu tava atrasando o crescimento dele, se eu tava ali sempre protegendo, porque não é a mesma coisa, né, gente? Aqui é muito comum, aqui em Londres é muito comum as pessoas dividirem casa, apartamento, entre várias pessoas, até que não se conhecem, né? Uma pessoa aluga uma casa, um apartamento e subaluga os quartos e tal, e as pessoas moram com várias outras e tal, e tem um sistema, fazem rota de limpeza, de cozinha, tudo. Então, se você tá morando com uma pessoa que não é a sua mãe, você vai ter que lavar sua louça, você vai ter que falar com respeito, mais com respeito. Você deveria ter esse mesmo critério, essa mesma atitude com a sua mãe, mas nem sempre é assim, e a gente é muito mais perdoado, porque as mães perdoam mais, só que isso não tá proporcionando crescimento. Então, e saber ali que vai ter comida na mesa, que vai ter comida na geladeira, que vai, né? Então, saber que você tem que se esforçar também, você tem que fazer a sua parte para que as coisas aconteçam, é importante. Então, a mãe tá ali super protegendo, muito frequentemente pode estar prevenindo essa criança ou esse adulto de atingir o melhor potencial dele. Às vezes, a gente tem que ser aquele pai meio amor duro, né? Eu tava pensando, eu tive 2 professores de direção aqui, e um deles eu fiz muitas aulas, e ele era uma gracinha, assim, um rapaz muito querido, e a gente morava bem pertinho, e ele era prazeroso, a gente batia vários papos, trocava ideias, tudo, só que ele não é confiável, reliable, nem sei como é que diz reliable. Ele não era super comprometido, então ele cancelava muito e ele não me ensinava, na realidade. A gente conversava e eu dirigia, mas eu me apeguei com ele e eu não tive coragem de trocar, mesmo sabendo que eu não estava aprendendo bem. Aí eu parei
bastante tempo. Aí quando eu voltei, eu ia voltar com o mesmo instrutor, mas eu mudei de casa, ia ficar meio contramão, aí eu arrumei outro. E esse segundo não era prazeroso, não era legal estar com ele, porque ele era um cara chato. Ele ficava assim, dando muita moral, muito discurso, sabe? E me corrigia e falava assim: por que você fez isso? Você não viu isso? Você não... De uma maneira meio grosseira até. E eu disse pra ele, quase no começo, eu disse: eu não gosto de você. Eu não gosto de você, eu tenho que passar nesse teste pra me livrar de você. Eu falei brincando, mas com um tom de verdade, porque sempre tem verdade na brincadeira. E ele disse pra mim: Lessane, você não gosta de mim, mas eu não me importo, porque o que eu quero é que você passe nesse teste. Aí quando você passar, você vai gostar de mim. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter trocado, porque o bonzinho pode não estar puxando você, empurrando você, porque puxa em inglês é empurrar, né? Por isso que eu faço a confusão. Pode não estar te motivando, te instigando a crescer, porque você fica ali na zona de conforto, é confortável. Quem é que não quer ficar no conforto? Mas às vezes a gente tem que ter esse amor, esse tough love, né? Esse amor duro que faz a gente crescer. E também quando eu comecei a falar nesse assunto, eu lembrei de uma situação, quando eu comecei a preparar esse vídeo, eu lembrei de uma situação que estava aqui armazenada lá no fundo do meu cérebro, numa gavetinha escondida, e de repente apareceu, brotou de novo, que foi algo que se passou há 40 anos, mais ou menos. Eu devia ter 6 anos de idade, tá na primeira série. Eu tinha um trabalho na escola pra fazer, que era com palito de fósforos. Eu tinha que fazer um trabalho de artes, que é a primeira série, é tudo trabalho de artes, né? Não tem muito trabalho filosófico, muito trabalho que não seja artístico. E eu tinha que fazer um trabalho com uns palitos de fósforos e eu me desesperei, porque eu não sabia nem por onde começar. Eu era extremamente desastrada, não tinha menor dom artístico, eu não tinha jeito pra nada, meu déficit de atenção, eu quebrava tudo, as pessoas me chamavam de furacão, porque eu quebrava sombrinha, quebrava copo, não rolava. E eu provavelmente não tive a sabedoria, a intuição de verbalizar que eu tava nervosa porque eu não sabia como fazer aquele trabalho. Então eu devo ter tido um chilique nervoso, rasgado caderno, quebrado lápis, essas coisas, que era assim que eu reagia ao estresse. E reagia assim ao estresse até muito tempo já na vida adulta. E não me envergonho disso não, faz parte da minha história. Aí o meu pai notou o meu estresse e relacionou, né? Entendeu que era por causa do trabalho com os palitos de fósforo. Aí ele se ofereceu pra me ajudar. Eu não lembro como é que foi essa conversa, mas eu sei que ele me ajudou. Só que na realidade ele não me ajudou. Ele fez todo o trabalho. E ele fez um trabalho tão bonito. Ele fez uma casa linda de palitos de fósforos, que ficou lindo. Mas quando eu vi a casa... E eu acho que eu não participei. Porque eu lembro da casa pronta já. E eu não sei se meu pai se lembra disso. Até vai ser interessante quando ele assistir esse vídeo. Aí eu lembro de levar o trabalho pra escola apavorada, sabendo que eu era uma fraude, que eu não tinha feito trabalho, mas eu tinha que apresentar. Não passava pela minha cabeça dizer, olha, eu não sei fazer, eu não posso fazer. Eu fui, mesmo sendo uma farsa, eu fui lá e levei. E o meu trabalho ganhou o primeiro lugar da turma e foi exposto, ficou pendurado lá na parede na secretaria. E eu, claro, não fiquei feliz, porque eu tava desesperada. E ainda por cima, meu pai ficou fazendo terrorismo comigo, dizendo que as professoras iam pedir pra eu fazer o trabalho lá, ao vivo e a cores. Então foi um tormento imenso, porque eu me recusei a sair da zona de conforto. Eu tive um chilique e alguém me salvou ali, mas não me ajudou, não me ensinou a pescar, só me deu o peixe prontinho. E eu não sabia nem o que fazer com aquele peixe, o peixe me deu indigestão. É isso, a gente tem que ensinar a pescar, porque quando a gente dá o peixe, a gente não tá empoderando, a gente não tá ensinando a pessoa, a criança, ou até o adulto também, porque a gente faz isso com adultos em relacionamentos, em amizades, a gente quer proteger e acaba protegendo demais, e aí a gente acaba criando aquela relação de codependência e o outro se limita o potencial, limita a criatividade, porque pensa que não tem condições de fazer. E eu não tô criticando, eu acho que o meu pai fez a casa linda, a intenção foi boa, e provavelmente ele estava cansado também, então ia dar muito mais trabalho me ensinar a fazer passo a passo do que fazer a casa ali e mandar para a escola. Só que quando a gente faz os temas para os filhos, ou quando a gente dá tudo nas mãos, que não foi o meu caso, foi só a questão da casa, eu não ganhei nada nas mãos, não. Depois, assim, bem cedinho eu saí do ninho, muito cedo, inclusive, eu tava sozinha no mundo. A tendência que a gente tem é proteger, e eu experienciei isso com os meus 2 filhos, porque eu tenho o meu filho mais velho, quando ele
começou a sair de casa, começou a planejar sair de casa, eu me desesperei. E a minha energia era sempre trazer ele de volta, era sempre dizer, olha, você pode voltar. E ele tem quase 30 anos e até um ano atrás ele ainda estava voltando e ficando comigo. E ainda vem, mas às vezes precisa do colo da mãe. E também limitou a confiança dele, porque ele sabe que a mãe tá sempre ali atrás, dando impulso, dando suporte. Que é uma coisa ótima de saber, mas se eles não se saírem e fizerem as coisas por si mesmo, eles não vão construir essa confiança. Aí já o segundo, quando a gente tem 2 filhos, a gente tem 2 oportunidades, né, ou mais de 2. Aí no segundo eu tava muito consciente também, porque eu fui mãe mais velha. Do primeiro eu fui mãe aos 16 anos, imagina o nível de consciência, né? Apesar que pra mãe aos 16 eu fiz um bom trabalho. Mas eu era imatura, extremamente jovem, não, né, foi um cego guiando cego. Mas no segundo filho, quando ele decidiu sair de casa, que ele decidiu com 18 anos, ele se preparou. O meu impulso foi dizer, não vai, fica aqui, por que você vai morar sozinho, passar trabalho, pagar conta? Mas eu deixei ele ir, deixei ele se organizar, e ele sabe que se ele precisar, se ele tem uma emergência, no que eu puder ajudar, eu vou ajudá-lo. Mas eu não ofereço, eu não fico ali fazendo pressão, eu deixo ele tentar por si mesmo. Que é bom, porque isso construiu confiança nele, ajudou ele a ser muito mais independente mais cedo. Esse é o ponto que eu quero chegar, gente. Quando a gente tá protegendo demais, a gente tá limitando, a pessoa não tá crescendo, a pessoa tá ali na zona de conforto. E claro, é quentinho, é confortável, é gostoso. Quem é que quer sair da zona de conforto? Mas aí não tem crescimento em zona de conforto. E em relacionamento amoroso a gente faz a mesma coisa. Então, por isso que tem que ter essa dinâmica no relacionamento do dar e receber, do cuidar e ser cuidado. Porque quando a balança tá ali desproporcional e um tá dando demais, fica muito confortável e às vezes cria essa relação de codependência que a gente acaba avaliando o quanto é confortável. O que eu quero dizer é o seguinte, se o relacionamento não tá bom, isso pesa muito na balança de o quanto é confortável e conveniente. E estar num relacionamento porque é conveniente e é confortável, limita o nosso crescimento. Então, seja desnecessário, seja uma mãe ou um pai que se faça a cada dia mais desnecessário, que empodere, seja um líder, um profissional que empodere, que ensine, e os seus funcionários, os seus colegas aprendam o trabalho a fazer para lhe dar suporte, não que dependam de você o tempo inteiro, que nos relacionamentos o seu parceiro saiba cozinhar. Eu tinha um pânico que eu não deixava as pessoas cozinharem, porque eu achava que só eu sabia fazer. Aí você se estressa, você faz tudo sozinha e o outro não aprende, se limita também. Então, ter essa consciência de quando é necessário a gente dar um passo para trás e dar oportunidade para o outro crescer. Ensinar a pescar, não só a dar o peixe. Essa é a minha mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ou se não gostaram também, deixem seus comentários, curtam, compartilhem e desde já meu muito obrigada. Super beijo e até a próxima.